para indivíduo, para beato, sacode carola, compreendeu? Então, de repente, a minha mulher, depois de muitos tratamentos e tudo isso, a pobrezinha engravidou. E eu fiquei comigo, o quê? Você vai ser mãe e eu vou ser pai? Aí entrou o raciocínio mais cartesiano que eu tenho muito. Eu dizia, olha, você vai fazer uma comida, você não tem que pensar no tempero, na batata, na carne e tudo isso. A gente vai viajar. Um pneu fura, a gente não precisa do macaco para suspender o carro, para trocar o pneu. Tudo tem que ter. Assim, sabe o quê? Que é um planejamento, uma coisa qualquer. Agora vem um ser humano que eu tinha estudado por outras formas, porque eu trabalhava na área da eletrônica, na área eletromédica. Eu morei determinado tempo nos Estados Unidos, na General Electric X-Ray Company, em Detroit. E foi por isso que eu fui parar em Belo Horizonte para ser o gerente da filial de Belo Horizonte. Então o que acontece? Eu via, para se fazer um aparelho, a gente tinha que calcular, fazer os esquemas, resistência, indução dos transformadores, uma série de detalhes. Se a gente errasse numa coisa qualquer, o que acontecia? O monte de aparelho não funcionava. Então a gente procurava onde estava o defeito. A gente sabia que consertando aquilo em todos iam funcionar. Isso era incompatível com a área da medicina. Eu digo, mas como é que vai surgir uma máquina dessa? Eu me lembro que eu estava desmontando a base aérea de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, quando eu recebi a notícia do nascimento do meu filho. Que eu era pai. Eu disse, mas o que eu fiz? Eu não podia aceitar, nunca pude aceitar, que o nascimento de um ser humano, isso eu era ateu, não acreditava em coisa nenhuma, não era à toa, nunca fui. Para dizer que eu nunca fumei. Não quer dizer que os que fumam são à toa, mas eu não gostei. É uma coisa que nunca me agradou. Nem eu. O que acontece? Como é que eu podia ser o autor de uma coisa no qual eu não tinha posto consciência? Aquilo me abalou de tal forma de que eu vou chegar lá na minha casa, vou desmontar meu filho para saber como é que ele foi feito. E a minha mulher numa alegria tremenda e eu entrei em pânico. Eu passei uns tempos desajustados completamente. Resultado, no caminho para Belo Horizonte, não existe a casa, gente. Eu salto no Rio de Janeiro e pego ônibus para Belo Horizonte. Havia uma parada para almoço em Juiz de Fora. Paro ali. Eu vi um rapaz que estava querendo comer e não sabia como se era um inglês. Ele é um engenheiro de uma firma que fazia rolamentos na cidade de Lafayette. E ele tinha um livro, Way of Star, Caminho das Estrelas. Eu digo Caminho das Estrelas, esse idiota aí está pensando no Caminho das Estrelas, e eu a pensar no problema que eu vou ter quando chegar em Belo Horizonte, olhar meu filho, assim, sem saber de onde que ele veio, uma máquina dessas perfeitas. Eu não podia aceitar uma coisa dessas. O acaso nunca entrou, eu digo, alguma coisa existe. O fato de eu não saber, me autoriza a dizer, por razões que eu não sei, tal fato surgiu. Resultado, esse homem, ele, em Lafayette, ele desce e me entrega o livro. Eu tenho esse livro até hoje, está em inglês. Caminho das Estrelas. Ali falava da reencarnação. A reencarnação dizendo que havia um corpo energético, o perispírito, daquele Bradley, que, como se fosse a forma de uma forma, o campo estruturador das formas, que aglutinava a matéria, que selecionava, que a gente come, uma coisa vai para os ossos, outra coisa vai para aqui, outra coisa vai para o músculo, a separação dos elementos todos. Então eu, de repente, vindo não sei de onde, naturalmente do meu passado, disse, eu e a minha mulher fornecemos um material de construção, mas a construção é dele. Vai nascer com as perfeições ou imperfeições que existe naquela planta, que existe naquela forma, e que vão se mostrar na forma. De repente, fez-se uma luz dentro de mim. A partir disso, eu tinha o meu amigo Newton Boechat e o outro Romanelli. Aquele Newton Boechat, ele tem que estar na glória dos anjos. Quanta coisa ele me ensinou. Ele esforçava para me ensinar muita coisa do cristianismo, mas eu não sei, aí sempre eu tive uma certa dificuldade. Gosto muito do livro Esse Cristianismo e as Igrejas Reformadas, e o livro do Hermínio de Miranda sobre o cristianismo. Eu acho que são, para mim, são os dois livros que melhor falam sobre cristianismo. Eu, como se diz, para mim eu tenho ele, eu não consegui, sabe o que é que eu leio com crítica? Eu não consegui fazer uma crítica contra esses livros. Eu não consegui encontrar um ponto fraco no livro do Hernani e no livro do Jaime Andrade. É verdade. São dois livros, para mim, espetaculares. Mostra ele aí para ver se aqui é o da nossa editora. Mas eu não tenho o outro. Do Igreja Reformada. Do Hermínio Miranda eu não tenho ele. Para mim, e o Newton Boechat. Newton Boechat, mas como ele sabia de Bíblia, de Evangelho, daqui e dali.
tínhamos um problema. Ele era rustenguista, eu não era, mas nos dava muito bem, não tocávamos nisso, compreendeu? No início até que eu escrevi até artigos a favor do corpo fluídico. Mas depois o meu amigo, Dr. Carlos Embaçaí, baiano, por sinal, ele começou a me mostrar as fragilidades daquele. Eu chegava perto do Newton e dizia, Newton, mas ele disse isso. Eu via que não tinha, o Newton, infelizmente, não tinha resposta para contestar o Carlos Embaçaí. Eu ia na casa dele lá na Marise Barro, 114. Nunca ia esquecer daquele velhinho, paciência que ele tinha. Às vezes você sabe uma coisa, Henrique? Você precisa mudar essa cabeça. Você está começando, você começa direito. O velhinho, sabe, aquele doutor Carlos Mas aquele livro do Hermínio é um espetáculo. Eu também acho ele um espetáculo. São dois livros para mim que me orientam nessa coisa. Eu não sinto afinidade com o cristianismo, não posso dizer, porque o meu passado não está ligado a isso. Eu não matei o Cristo, não fui ninguém lá da Inquisição, não tive nada a ver com isso, eu devo ter vindo possivelmente lá da Ásia. Compreendeu? Olha, você que deseja participar do Ecoluz, lembrem do Ecoluz que vai acontecer aqui em Salvador, Encontro da Cidade da Luz, promovido pelo o grupo do nosso querido José Alberto Medrado. É um congresso muito bonito que vai acontecer de 31 de julho agora a 3 de agosto. Liga aqui para a Seda agora, fala com Dona Natolina, que tem um pacote muito interessante com hotéis bons aqui na Bahia. E o Medrado estará domingo aqui, só ele, eu e ele aqui, o programa inteiro, conversando sobre Ecoluz e sobre Espiritismo, esse extraordinário médium que é o José Alberto Medrado, que você tanto ama, tem tanto carinho e que tem um trabalho dignífico, maravilhoso aqui na Bahia. Domingo, José Medrado aqui conosco. Mas, Henrique, nessa época de Copa do Mundo, hoje é dia da decisão da Copa. Oi, não fala que eu já começo aí, já começo a sofrer, um dos homens mais falados nesse mundo é o nosso querido Zagallo. E eu sei vergonha do meu amigo Carlos Alberto, a sua Carlos Alberto é tipo do amigo que eu gosto, telespectador que eu gosto, meu Deus. Mas, cara, Lamar, primeiramente eu gostaria de participar o palestrante convidado de hoje, que ele possui uma semelhança com o Zagallo. Há muita gente já disse isso. Em termos de fisionomia, o pessoal vai ter que te engolir aqui hoje, né? Determinação, voz parecendo justamente um clone do técnico da seleção. Já que ele falou